A história recente dos movimentos sociais no Brasil é marcada por manifestações de combate a governos autoritários e na luta pela liberdade e pela democracia. O descontentamento com a política estabelecida pelo governo federal tem levado milhares de pessoas às ruas para protestar e exigir mudanças. Mas, afinal, qual é o entendimento dos brasileiros em relação a este momento? Como identificar a ideologia por trás do comportamento popular? Esse é o tema do Viva Voz de hoje, que já está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje comigo o acadêmico de jornalismo André Schlindwein. Boa tarde, Elisa. Uma boa tarde para você que acompanha o Viva Voz pela rádio Univale FM nos 94,9, também na TV Univale no canal 11 aqui da TV fechada em Itajaí. Para entrar em contato conosco é fácil pelo e-mail vivavozunivale@hotmail.com. Também tem a página no Facebook, facebook.com/vivavozunivale, ou o Twitter, que é o @vivavozunivale. Nosso convidado de hoje é o professor Sérgio Januário, professor que é sociólogo e atua no programa de mestrado em gestão de políticas públicas, além de ser coordenador do Instituto de Pesquisas Sociais aqui da Univale. Obrigada mais uma vez pela presença, professor. Eu que lhe agradeço, Lisa, agradeço a todo o pessoal do programa. É uma enorme satisfação, me sinto muito vaidoso de estar aqui, viu? A gente Obrigado. sempre te chama para tentar entender o que está acontecendo aí nesse país. E uma das coisas, eu acho que é tentar compreender o comportamento dos brasileiros que estão indo às ruas realmente, se manifestando de uma forma muito evidente. Mas eu queria saber da sua opinião. Como é que você percebe a posição das pessoas? Como é que você avalia esse comportamento das pessoas que estão indo para as ruas para protestar contra o governo Dilma? Eu diria que não é só contra o governo Dilma, essa é uma parte da pauta dessas demandas todas. Mas um compêndio geral, um aspecto geral, a primeira coisa é que nós perdemos muito da nossa esfera pública, dos espaços públicos, as praças não funcionam mais para agregar pessoas, nós perdemos ambientes, ir ao teatro, ir ao cinema já não é uma ação coletiva, digamos assim, onde eu vou encontrar pessoas que eu possa vir a conhecer. É uma espécie de uma multidão que caminha para frente. A rua, ela passa a ser uma condição de eu resolver certos problemas de frustração pessoal, frustração coletiva, seja com o governo, seja com a economia, seja familiar, enfim. Ela passou a ser talvez um único cenário que possamos chamar, através de teóricos aí como Jürgen Habermas, de esfera pública. Né, que já é um ponto onde a gente se encontra, reunimos nossas frustrações, interesses, motivações e possamos então reivindicar algo para nós, para os outros, para o futuro, também para outras pessoas que estarão por vir. Esse é o primeiro caldo dessa história. No nosso caso mais recente, das pessoas indo para a rua de 2013 e agora, recentemente, 2015, isso tem muito a ver com uma frustração de expectativa econômica. Então, muitas das pessoas que foram para a rua não experimentaram inflações de 80% ao mês, 50% ao mês, nem sabe se isso poderia existir, né? Mas outros, eu passei por isso, enfim. Os cabelos brancos não negam esse negócio. E estão reivindicando uma espécie de frustração com o futuro. Olha, eu não quero correr esse risco. Quando eu nasci, tinha muitas coisas para serem consumidas, eu conseguia consumir, eu conseguia guardar dinheiro, portanto, tinha dinheiro, e parece que tudo isso vai ser perdido. Vou para a rua porque não quero perder isso. Uma parte está dizendo isso. A outra tem alguns aspectos ideológicos. Tem uma espécie de um antipetismo colocado no cenário. E outros, combinando essas duas coisas, ainda somam-se a parte ética, que é a ideia de ser roubado, né? Com corrupção, que estão aparecendo Eletrobras, Petrobras, o Mensalão, que foi agora ressuscitado como ideia e referência nesse conjunto todo. Enfim, tudo isso tem levado as pessoas para a rua. Nós não somos uma população de grandes movimentos sociais. Nós não fizemos isso. Nós temos motivações muito tópicas e curtas no tempo. Né? Nós não temos um preparo de cultura política baseadas em ideologias. Nós temos desejos futuros ou um cenário de oposição. É contra alguém que eu faço isso. É mais ou menos assim que nós estamos caminhando. Até com essas manifestações que vêm desde 2013 até essa última que teve agora dia 15 de março, é possível dizer que o brasileiro está mais engajado em relação à política, não?
É possível, sim. E tem uma coisa interessante nisso que você fala, nesse contexto, que é nós estamos aprendendo a perceber que as relações de poder são negociações entre o Executivo e o Congresso Nacional, e as relações de legitimidade são com a população. E não precisam correr juntas. O que nós estamos tentando reivindicar é: me represente, eu também sou parte desse poder. Fale comigo quando você tiver que fazer alguma coisa. Não é por 20 centavos. Certo. Isso ainda pode repercutir com facilidade. Eu quero que você olhe para mim e pergunte para mim quais são os seus desejos, porque eu sou seu funcionário, eu sou seu empregado e eu lhe represento os seus interesses, não os meus. Isso é uma reivindicação de um lado. Mas, sobretudo, nós aprendemos que a legitimidade do poder político está na população. Quando isso se perde a legitimidade, nós vamos para a rua. É assim que tem acontecido na nossa trajetória desde os anos 80. Certo. Né? Legitimação do processo político. Mas ainda nós não entramos nas redes de poder político. É só lembrar que, recentemente, apesar de tudo isso, apesar das pessoas irem para a rua com frustração sobre o futuro econômico e político, os congressistam aumentaram para 800 e poucos milhões de reais, quase R$1 bilhão, os recursos do fundo partidário, que, no fundo, é exatamente a propaganda, a campanha eleitoral com recursos públicos. Pois é. Né? Absurdo, o que está sendo criticado, de uma certa maneira, acabou acontecendo às avessas. E né? parece que estamos discutindo, vamos fazer financiamento público de campanha ou não? Acabamos de fazer. Fizemos há muito tempo. Entendi. Esse fundo partidário é um fundo público pago pelos meus impostos, seus, Lisa, seus também, seus, quem está nos ouvindo, nos vendo. É isso que está cobrindo. Nós estamos fazendo uma combinação entre financiamento público e privado de campanha. Não há muito ao que ser discutido. Isso não vai ser criado, né, novo. E o Congresso faz isso. Então, nós não participamos dessas relações de poder. Ainda, deixa eu pegar uma carona nessa abordagem, voltando aí para essa atitude, né, do brasileiro nesse momento, né? Como as pautas são tantas, né, já que você mesmo mencionou, corrupção, melhora dos serviços públicos, enfim, parece que não existe realmente algo preciso a que esse movimento se dirige. E, de uma certa maneira, como é que você vê a possibilidade de realização desses pedidos, dessas solicitações, né? Já que o foco não é muito preciso? Você acha que é eficaz esse movimento, vamos dizer assim? É sim, mas ele tem algumas características diferentes dos anos 80, dos anos 70, que nós tínhamos propriamente os tradicionais movimentos sociais. Hoje nós não os temos mais. Nós temos indivíduos que estão na rua, que chamamos isso de individuação, que é diferente de individualismo. Né? Individuação é você ter que carregar sua vida consigo mesmo. Tudo que você falar para os seus amigos hoje à noite, dos seus problemas, eles vão dormir tranquilos. Eles não vão perder o sono por causa disso, não. Isso é problema seu. E é bom lembrar que muitas vezes, muitos de nós já dissemos, mas a vida é minha. Isso é individuação. Então, nós temos um pouco mais de dificuldade de nos agregarmos como coletivo. Isso foi muito alimentado pela internet, pelas relações virtualizadas, então, separou as pessoas da copresença e do convívio emocional direto, de olhar nos olhos das pessoas, ver o semblante dela, se está triste ou não. Não tenho muito mais disso. Né? Então, isso se perdeu. Nós não temos mais movimentos sociais. Nós temos pessoas que vão para a rua e se agrupam em virtude de um tema. E se desarranjam ali, cada um vai para a sua casa depois, sem precisar manter essas relações pertinentes àquela manifestação. Né? Então, é mais ou menos dizer o seguinte: se você tem alguma frustração, se você discorda do que está acontecendo, se você está frustrado com a possibilidade de política e econômica agora no futuro próximo, a inflação aumentando, os benefícios sendo reduzidos e tudo mais, vem para a rua. Vem para a rua. Depois, vai para casa. Certo. Não precisa me ligar mais, não. Ok. Até o jornal Folha de São Paulo fez um vídeo na última manifestação do dia 15 na Avenida Paulista, que ele colhe depoimentos de várias pessoas que participaram do ocorrido, do evento. E lá muitas pessoas dão depoimentos, às vezes eles estão ali, mas nem sabem também direito o porquê, ou falam que querem, por exemplo, o impeachment da presidente, mas não tem uma noção direito do que significa isso. Como o professor analisa, existe um despreparo da população em relação à conjuntura política atual ou não? Como que o professor vê isso? Vamos falar do outro lado primeiro. Quer dizer, os nossos representantes sempre se afastaram muito de nós representados.
tem um tempo da política, que é aquele tempo que o eleitor é o rei, né, da monarquia. Dura pouco. Em torno de 2, 3 meses, enfim, mas que se pede tudo para o eleitor. E depois se esquece o eleitor. Essa é a separação, de um lado. De outro lado, estamos nós ali a fazer algumas manifestações agora recentes. Nós não podemos colher dessas pessoas posicionamentos sociológicos, políticos, de cultura política bem definidos, argumentados. Né? Elas não estão ali para isso. É preciso ser condescendentes com elas. Elas estão ali por algum tipo de frustração. Mas não exatamente por um campo ideológico, porque eu sou de esquerda, porque eu sou de direita, porque eu sou social-democrata. Nós não temos praticamente partidos políticos propriamente ditos no Brasil. Nós temos agremiações de interesse. Partido político, na ciência política, definimos de outra maneira. Ali nós temos um grupo que tem interesses nas relações de poder que se organizam para isso. Bem, os partidos políticos são tão fracos, são tão frágeis, que no Congresso eles viram bancadas, se dissolvem. Nas eleições viram coligações. Claro. Então ele está dissolvido em vários copinhos d'água. Ninguém sabe se vamos conseguir matar a sede do poder político para a população, né? Digamos assim. Essas pessoas, então, estão ali por uma frustração. E é legítimo estar ali por aquela frustração. Certo. O que talvez não seja muito legítimo é a Folha ou qualquer outro grupo pedir definições que determinem um posicionamento quase europeu. Nós já tivemos de uma revolução política. Tivemos golpes vários, mas revolução não. Nós não fizemos uma revolução de modernização do Estado brasileiro e nem da cultura política brasileira. É bom lembrar que quando saíram daqui os portugueses, quando nós éramos colônia, ficou o filho aqui, né, do rei de Portugal. É bom lembrar que essas nossas passagens são passagens sempre negociadas, não são passagens revolucionárias, de quebra de um modelo para início de outro, né, ou de alguma coisa paradigmática. Não tem nada disso, não. Não é correto pedir dessas pessoas tais definições, nem acusá-las de não terem isso. Mas elas estão lá por um propósito muito claro. Não querem sofrer porque pagam muitos impostos. Elas são capazes de fazer essa narrativa com facilidade. Isso é extremamente legítimo. Perfeito. Queria aproveitar um pouco mais desse seu olhar sobre os partidos, né? E essa perda de identidade, de ideologia que você já estava colocando agora há pouco. Explica melhor para onde estão indo os partidos políticos do ponto de vista do social brasileiro, né? Que organização é essa que a gente está construindo com esses partidos que não têm mais ideologia e estão vivendo à base de troca, né? De uma favores, mera sigla, né? de benefícios, exatamente. 30 e poucas siglas, ninguém decora isso, ainda, né? Se você perguntar para os parlamentares, anuncia aí para mim os partidos políticos que estão no Congresso, então, eles não vão saber. Se souber a sigla, não sabe o sentido da sigla, né? O PP do quê? Do quê? Ninguém sabe exatamente como é que isso funciona. Isso já é um vislumbre de que nós não temos campos ideológicos bem definidos, nós temos campos de interesse. Os partidos políticos, talvez apenas um partido político, um período mais recente, tenha sido, propriamente, no conceito, em termos de ciência política, o partido político de massa, ideológico, que foi o PT nos anos 80. Nos anos 90 ele se fragilizou, depois de lá, então, ele perdeu totalmente essa referência. Houve uma tentativa de criar uma social-democracia, o PSDB em sua origem, que foram grupos intelectuais que saíram, paulistas, sobretudo, que saíram do PMDB como crítica interna da organização partidária voltada ao poder e não voltada a uma ideologia, a um campo ideológico social-democrata. Fundou a social-democracia. Na época, o PT foi convidado para formar essa social-democracia. A social-democracia é você conseguir sentar-se à mesa com os outros, diversos, né? Diferentes e diversos dos seus interesses, e negociar uma pauta, sabendo que todo mundo vai ter que abrir mão. Então, quando a gente fala que greve é a última instância é social-democracia. No nosso caso, não é a última instância. Talvez, na maioria das vezes, é a primeira instância de reivindicação. Porque eu não tenho como negociar, a não ser fazendo esse tipo de pressão. Depois a gente senta e negocia. Se não aceitar, então continuamos. Funciona ao inverso disso, no nosso caso, da social-democracia no nosso caso. Mas, ainda assim, a própria social-democracia não ficou clara para nós. Nós não temos partidos políticos nesse sentido. Eu insisto nisso. Para onde eles vão? Olha, é uma coisa difícil de sinalizar, mas me parece que não vão mudar. Veja que agora nós temos
uma aparente autonomia do Congresso Nacional frente, seja a Câmara de Deputados ou senadores, frente ao Executivo. O que significa dizer que antes não tinha. Mas não é autonomia coisa nenhuma. Isso é um conflito nas relações de poder. Né? É um momento específico. Mas não é autonomia. Os partidos políticos não conseguem se organizar nesses termos. Por isso que é tão difícil para nós pensarmos num sistema parlamentarista, né, que exigiria outras configurações, inclusive dos partidos políticos. Vamos fazer um intervalo, André? Vamos lá. Já voltamos, professor. Viva a Voz de volta aqui pela Rádio Univale FM e também pela TV Univale. Hoje falando sobre comportamento social a respeito da política com o professor Sérgio Januário, coordenador aqui do IPS, o Instituto de Pesquisas Sociais da Univale. Professor, seguindo nessa linha de raciocínio, pensando nas organizações políticas, como o Brasil está se dividindo e dividindo o poder, né, nesses grupos, vamos falar um pouquinho de direita e esquerda. O que sobrou disso? Como a gente pode entender ainda essas configurações? Eu vou falar de um lado um campo teórico que eu defendo. Alguns vão dizer, isso não existe, não, ele está totalmente errado. Mas essa é uma pauta boa de negociação. Não temos esquerda e direita. Nós temos um interesse por um poder, uma combinação necessária de poder. Tanto que as pessoas de determinados partidos se ligam no Estado com um e depois se relacionam com outros, que lá no lugar criticam. Esquerda e direita foi muito importante até mais ou menos 1970, que definia uma ideia de um futuro estável voltado a certos interesses de determinados grupos. O que eu estou dizendo? Bem, eu quero que o meu país seja socialista. Então, eu tinha ideologias dessa natureza e a defendia para uma construção de futuro. Mas, quando a gente fala disso, nós tínhamos um futuro a ser planejado. O cenário hoje, sobretudo com a virtualidade, as internets, tudo isso, não permite mais que você pense um futuro daqui a 10 anos. Você tem cenários, possibilidades, sistemas matemáticos de combinar variáveis para estabelecer cenários e monitorar a possibilidade de acontecimento deles. Então, futuro é uma palavra muito incerta. Ninguém fala mais nisso. Quando você deixa de falar de futuro, você tem dificuldade em falar em ideologia. Que ideologia é ser um campo de ideias a serem concretizadas a um futuro, que eu desejo a partir de determinados valores, interesses e atitudes. Mas como eu não tenho um futuro, eu tenho dificuldade de fazer esse plano de ação. Né? Antes, quem trabalhava no governo sabia que se aposentar com 50 anos, ia ter bons recursos depois. Não é mais assim, ninguém sabe o que vai acontecer, ninguém sabe se o dinheiro vai dar, se não vai dar. Você guarda, mas não sabe como. Em virtude disso, o Brasil começou a entrar, por exemplo, em sistema de previdência privada. Antes nós não tínhamos. Por quê? Porque nós tínhamos um futuro mais ou menos estabelecido de como seria. Hoje não temos mais. Os partidos também não conseguem mais levar isso adiante. Vinha para a rua para ser um socialista. Como assim, parceiro? Não tem mais essa. As igrejas antes, todas, mas eu vou falar da minha própria trajetória pessoal. Tínhamos, na década de 60 a 70, um único Deus para todo mundo. E hoje, cada um pode ter o seu. Né? Então, nós tiramos as referências generalizantes das instituições, sejam elas religiosas, políticas, sociais, comunitárias, tiramos tudo isso para colocar o indivíduo a formar esses sentidos. Não é exatamente toda essa troca de uma vez só, mas só para uma economia de linguagem funcionaria mais ou menos assim. E com isso você perde o poder de falar em ideologia, perde consistência de falar em ideologia. Os governos são de esquerda e direita por um trato com questões sociais, mas não é exatamente um atributo de futuro. É uma decisão política, mais à esquerda, mais à direita, mas por qualquer motivo vem para o centro. Né? Não há uma coisa definida como em anos anteriores. Por isso que eu acho que não caberia mais falarmos nisso. Professor, até principalmente depois das últimas eleições do ano passado, muitas pessoas têm tomado posicionamentos radicais, né, a respeito da política, seja o pensamento, ideologia, e não admitem uma opinião contrária, enfim. Por que o professor acha que isso tem acontecido, essa disputa, essa coisa radical? Eu vou combinar com a resposta anterior. Primeiro que perdemos as referências generalizantes para todos nós. Então, cada um se posiciona. A união, a junção, o todos, o coletivo, ficou muito perdido nessa história toda. Então, é difícil você ter uma combinação de interesses de tal força que diga nós.
Certo. É uma palavra que caiu em desuso, Que coisa. em sentido. Somos menos solidários por causa disso, carregamos mais graus de liberdade, por assim dizer, mas ao mesmo tempo somos prisioneiros da nossa trajetória de vida. Se deu errado, o problema é seu. Se deu certo, parabéns para você. Ok. Acaba aí a história. E antes era um senso coletivo que estava em volta disso. Segundo, que as famílias têm tido menos filhos. Filhos únicos, a geração dos filhos únicos, né? Eu não diria que incapacitam, mas dificultam muito essas novas crianças a disputar espaço, a combinar solidariedade, desde a sua primeira fase da formação neurosensorial até os 7 anos de idade, mais ou menos. E terceiro, que nós não aprendemos fora dali a fazer todo esse trabalho. Veja bem, a igreja, como eu disse, não dá mais conta, não porque não queira, mas não consegue mais dar conta de questões morais. A família não consegue dar conta de questões éticas, né? A escola não consegue dar conta de questões de responsabilidade. Depois a pessoa tem que sair para trabalhar e confronta-se ali pelos 18 até 22 anos, confronta-se com o mundo que ela tem que partilhar. Tudo isso, o outro, o espaço do outro, o outro e suas opiniões, e ela não consegue fazer isso com facilidade. Um exemplo disso tudo, assim, para terminar o argumento, é o seguinte. Antes, nós tínhamos recursos humanos. A maioria das empresas que sinalizaram já essa mudança tem gestão de pessoas. Outro conceito. É outro conceito. Inclusive, há 50 anos atrás, você não encontrava psicólogo em empresas. Hoje, ele tem que estar lá. Né? Ok. Essa sinaliza, né, mais ou menos o que eu quero dizer aí com essas ideias de que é tão difícil nós nos relacionarmos com esses temas mais abrangentes, porque não temos essa abrangência como nossa referência de ação. Nosso padrão de ação está motivado em outros lugares. Né? Eu acho que eu vou aproveitar ainda um pouquinho essa abordagem do André e essa certa agressividade que a gente observou até no período eleitoral, e o pós e agora. Perfeito. E esse racha, né? Mesmo sem ideologias, parece que houve dois grandes grupos, né? Aqueles que são contra o PT, né? E os outros, vamos dizer assim, né? Como é que você vê isso do ponto de vista social? É como se, pelo menos eu vejo ao meu redor, os meus contatos mais diretos, você precisa se posicionar em relação a isso. Exato. Porque você não pode ter uma postura sua nesse caso, né? Como é que você vê isso? Mas ainda a postura é sua, mas ela está... Vamos passar por uma história recente do Brasil. A modernização do Estado brasileiro se deu com o Fernando Henrique Cardoso, criamos legislação que pune até gestores, isso não havia antes. Né? Tivemos um conjunto de regras de Estado para fazer isso, para conseguir ter administração pública, senão não tinha só vontade pessoal. O Lula depois conseguiu fazer a inserção de grupos, né? Ele conseguiu fazer inclusão social para o mercado, para o consumo, para o trabalho. Foi muito importante essas duas etapas, foi extremamente importante. A terceira etapa da nossa modernização do Estado seria a parte de desenvolvimento. Pela primeira vez na história, nós teríamos um alargamento de desenvolvimento, com infraestrutura, sobretudo. Portos, rodovias, aeroportos, ferrovias, que parece que não vão nascer mais. Nós teríamos, mas não tivemos. O fato é que, num país continental como o Brasil, você tinha dois grupos, um de extrema dependência do Estado por inclusão social, pautado isso lá no governo Lula, não quero fazer um juízo de valor sobre isso, apenas uma análise de resultados. E quero dizer isso, que isso foi muito importante. Pessoas deixaram de morrer subnutridas por causa desse ato. E tivemos um outro que estava em necessidade desse desenvolvimento econômico por infraestrutura. E aqui nós temos a primeira vazão dessa divisão. E isso se transformou em elemento político. Nós tínhamos dois representantes. Um dizia, olha, né, se fizer isso vai perder a bolsa de família, não vai ter mais aquilo, vai não sei o que, é para os ricos. O outro dizia, precisamos desenvolver o país. E acho que essas foram os motes para a gente formar dois grupos. Um sul-sudeste, outro norte-nordeste. E o centro-oeste ali no meio, mais vinculado ao sul-sudeste. Essa foi a grande divisão, eu acho. E isso se transformou nesse embate rigoroso, violento, de as pessoas não conseguirem ouvir a voz dos outros, né, não conseguirem garantir democracia, que no limite da democracia significa tão simplesmente eu garantir que você possa vir a ser contrário a mim e eu garantir que você fale até o final. Tudo bem. Professor, é possível comparar as manifestações agora de dia 15 de março com aquelas contra o presidente Collor? Não, não é possível.
Ali nós tínhamos um outro tipo de arranjo, um outro tipo de condução. Nós estávamos num estado pré-moderno do Brasil. Estávamos saindo de pacotes econômicos inflacionários. E de 92 para cá, esse cenário foi mudado pela URV. Aí você não sabe mais, mas aconteceu isso. Você pode pesquisar lá que está lá. O RV real e planos de desenvolvimento, a reeleição, que foi muito importante. Todo mundo fala, a reeleição não teve uma razão de ser, deu estabilidade política para gestores. Isso foi importante para o Estado brasileiro, para os nossos resultados atuais. Talvez que ela passou do tempo agora. Possamos abrir mão dela, mas ela teve um papel importante na nossa história recente. Então, o que aconteceu lá foi um desgaste interno no parlamento e quase uma república alagoana que brigou entre si com os paulistas ali querendo coisas também. E hoje não. Hoje nós temos um desgaste de legitimidade do governo, que falou uma coisa na eleição e fez outra logo em seguida, que não cumpriu a pauta que prometeu. E as pessoas se sentem enganadas. Frustração maior que essa é difícil de existir. A gente está fechando o programa, 1 minutinho para a nossa última pergunta, professor. Como é que você vê esse momento pós-manifestações, né? Depois, eu sei que já tem novas marcadas e tudo mais, mas esse momento dessa maré de vamos ver o que deu tudo isso. Como é que você está vendo o Brasil e o brasileiro agora? Do ponto de vista da cidadania, eu acho muito importante, muito positivo. É assim que se aprende democracia. Democracia não, você pode ler em todos os livros, mas quando você não se manifestar, nada daquilo vai ser importante. Então, acho que precisamos manter esses ritmos, seja para aplaudir, seja para criticar. Nós precisamos nos manifestarmos sobre isso, sobre gênero, sobre política, sobre economia. Ir para a rua parece ser uma boa forma de dizer sou cidadão. Senão você é só eleitor e consumidor. Muito bem. Professor, obrigada mais uma vez. Conversamos novamente com o professor Sérgio Saturnino Januário, professor que é coordenador do Instituto de Pesquisas Sociais aqui da Univale. Obrigada. Eu que lhe agradeço. Muito obrigado. É isso aí. O programa de hoje fica por aqui. Até o próximo.